Pessoal do terceiro EJA, aqui é o professor José Marcos com a videoaula referente ao PET 1, semana 1 de vocês. Tudo bem? Então aqui a gente tem como primeiro conteúdo a ser passado biodiversidade. Dentro dessa temática, nós vamos falar aqui sobre as principais verminosas que ocorrem no Brasil. E o tema relacionado é o saneamento básico. Por quê? Se vocês, ao final da aula, pararem para pensar um pouquinho, todas essas verminosas que nós vamos comentar e outras doenças, elas são facilmente preveníveis caso a gente tenha um sistema de saneamento básico eficiente. Aqui na nossa cidade, nós temos, mas dependendo do bairro, dependendo da cidade que a gente estiver falando, muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso. Então, muitas verminosas vão ser causadas por falta de saneamento básico. O que seria isso? Esgoto tratado, sim. Por que não? Esgoto tratado. Da mesma forma, esse esgoto sendo levado de maneira correta das suas casas, ou seja, através de vias subterrâneas, né, através de encanamentos, ou seja, esgoto encanado. E além disso, o tratamento de água adequado também. Ou seja, medidas simples que os municípios podem fazer, que podem aí ter um retorno na saúde. Ou seja, você investe em saneamento básico e você economiza em saúde. Mas vamos lá para as doenças então. A primeira doença que a gente traz aqui seria a teníase. Lembrando que todas essas doenças são causadas por animais que a gente conhece comumente como vermes. Por isso que são as verminosas. Só que aqui a gente tem dois grupos. Teníases são causadas por plateumintos. Cisticercose também é causada por um plateuminto. E ascaridíase, que é a terceira, é causada por um nematóide. Comumente, para o leigo, tudo isso aqui são vermes, só que pertencem a dois reinos, ou melhor dizendo, dois filos diferentes dentro do reino animal, tudo bem? Então são animais que na evolução dos grandes grupos pertencem a ramos totalmente diferentes. Tem o mesmo aspecto ou um aspecto muito parecido, porém pertencem a grupos muito diferentes. Então voltando aqui para a primeira doença, teníase. Você tem duas espécies de tênias que também são conhecidas como solitárias, que podem causar essa doença. Tá? Essa doença, além disso, ela é caracterizada por ter dois hospedeiros. Um hospedeiro que a gente chama de intermediário e outro hospedeiro que a gente chama de definitivo, aonde o ciclo se completa. Ciclo do quê? Ciclo desse parasita, ciclo desse verme. Tá? Então, para que esse parasita complete o seu ciclo de vida, ele precisa passar por dois hospedeiros. Intermediário pode ser bovino ou um suíno, porcos ou bois e vacas.
Tudo bem? Vai depender do que? Vai depender da espécie. Tênia saginata é comum em bovinos, Tênia solium é comum em suínos. De qualquer forma, como eles se infectam? Vamos olhar aqui nesse esquema do ciclo de vida. Começando por uma pessoa infectada. Você tem uma pessoa infectada que, através das fezes, libera ovos do parasita, ok? Se esses ovos caem na água ou na comida desses animais aqui, eles vão se infectar, ou seja, esses ovos vão eclodir, vão surgir as larvinhas e vão infectar ou o porco ou o boi. No momento que a gente consome a carne desses animais mal passada, a gente está consumindo o que a gente chama de cisticerco. Cisticerco é o resultado, depois da reprodução desses indivíduos, que vão parar na musculatura desses animais. Ou seja, é uma fase que a gente diz uma fase de resistência. E por que ele faz isso? Para poder chegar no seu hospedeiro definitivo, que seria um outro ser humano, para poder consumir essa carne e se infectar novamente. Então esse seria o ciclo. Um ser humano infectado libera ovos desses vermes através das fezes. Esses ovos, caso sejam liberados no pasto ou na água que esses animais consomem, vão ser ingeridos, melhor dizendo. Ali, esses indivíduos que foram ingeridos vão eclodir, né? Os ovos vão eclodir, e essas larvinhas vão procurar então a musculatura desses animais para que um outro ser humano consuma essa carne e se recontamine, ou seja, se contamine e o ciclo se reinicia. Prevenção a isso, simplesmente saneamento básico, você ter tratamento de esgoto, você ter também higiene pessoal, principalmente quando você tiver noção de que está infectado, né, você não fazer suas necessidades em qualquer lugar. Além disso, sempre ter cuidado na hora do cozimento das carnes, porque você nunca sabe se aquela carne pode estar com cisticercos ou não, ok? Cisticercose. Cisticercose, ela é provocada pela Taenia solium, aquela que eu falei para vocês, que é associada a suínos. O que acontece aqui na cisticercose que é diferente então da teníase? Na cisticercose, um ser humano infectado, por exemplo, libera os ovos da tênia. Tudo bem? Então aqui ele liberou os ovos da tênia através das fezes. E o que acontece? Esses ovos, ao invés de irem para o porco, ao invés do porco consumir esses ovos, por algum motivo, eles contaminam diretamente um outro ser humano. Então, o ser humano, nesse caso aqui, ele vai atuar como hospedeiro intermediário e não como hospedeiro definitivo. O que a tênia, quando está no porco, ela faz? Ela não procura a musculatura, como eu tinha falado? É o que ela vai fazer aqui no ser humano, porque esse ser humano está atuando como hospedeiro intermediário nesse caso.
Então, essa tênia, esse cisticerco, vai procurar então a musculatura do ser humano. E isso é um problema muito sério, porque pode se alojar em tecidos, como músculos, ou mesmo o próprio cérebro. Existem casos também de cisticerco se alojando nos olhos da pessoa. Então, isso é muito complicado. Tem de haver um tratamento aí, só que é muito mais fácil se houver a prevenção. E a prevenção está da mesma forma que eu falei para vocês aqui em cima. Nas mesmas medidas que a gente tem aqui para teníase, você vai ter também para cisticercose. Saneamento básico, higiene pessoal, tudo bem? Nesse caso aqui, não adianta você cozinhar carnes, porque você vai estar atuando como hospedeiro intermediário. Ele não vem do porco, ele vem direto do ser humano, tá? Então, nesse caso aqui, o principal é a higiene pessoal. Além, claro, do saneamento básico. Mas isso aqui é primordial para que você não venha a consumir ovos dessas tênias, desses vermes, desses plateumintos. Tudo bem? Por fim, a gente tem aqui as ascaridíase, que é uma doença, como comentei anteriormente, causada por um nematóide, a famosa lombriga. Esses anteriores aqui são as solitárias, que a gente ouve falar na linguagem mais leiga. E aqui no caso a gente tem a lombriga. Aqui atrás, um fato interessante é que as tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas têm os dois sexos. Por isso que a gente chama elas de solitárias, porque elas conseguem se reproduzir sozinhas no sistema digestivo do ser humano. Ela não precisa de um outro indivíduo para que ocorra a reprodução. Ela sozinha já produz os seus ovos. Aqui no caso das lombrigas, você tem fêmeas e você tem machos. Ou seja, existe reprodução sexuada, que a gente diz, com dois indivíduos diferentes. Aqui, no caso das ascaridíase, o ciclo de vida é mais ou menos similar aos anteriores que a gente tinha visto. Um ser humano infectado libera ovos dessas lombrigas em algum terreno, né, em algum local que possa contaminar outra pessoa, e esses ovos, uma vez ingeridos por um outro ser humano, vão causar aí, novamente, uma verminose em outra pessoa. Tá? Então é assim que você adquire a ascaridíase, consumindo ovos de lombrigas, muitas vezes através de alimentos que não foram lavados direito, através de água que está contaminada. Então, por isso que saneamento básico e higiene pessoal são muito importantes para que a gente quebre esse ciclo de vida desses animais. Então, elas percorrem o tubo digestório quando você ingere os ovos. Uma vez que elas chegam no tubo digestório, elas caem na corrente sanguínea e seguem o seu fluxo até os pulmões. Ou seja, elas fazem um tour, elas fazem um passeio no corpo do ser humano. Depois que atingem os pulmões, elas vão para a faringe, essa região aqui próxima do céu da boca, né, logo atrás da boca que a gente tem. Você, na ânsia daquilo, acaba tossindo e muitas vezes engolindo elas. Então elas vão voltar para o intestino, ou seja, elas saíram do tubo digestório, vão percorrer o seu corpo, se desenvolvendo durante isso, e ao final vão cair então no seu intestino novamente. Estando ali no intestino, elas vão se reproduzir e vão liberar ovos novamente com as fezes. Então aqui de novo, saneamento básico,
é muito importante nesse caso. Higiene pessoal e também higiene da água e dos alimentos que a gente consome. Ok? Ficamos assim então. Qualquer dúvida, estou no plantão com vocês. E até a próxima, pessoal.